Olá meninas, como que vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre a modéstia e a nossa comunicação. A nossa comunicação verbal, a nossa comunicação gestual, corporal. Provérbios 11, versículo 22, que diz: Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. E aí a gente imagina, né, uma joia de ouro no focinho de um porco. Ele era um animal tido como imundo, né? Então ele imaginar uma joia de ouro no focinho dele era coisa assim, nossa, meu Deus. E realmente, até para os nossos dias de hoje também, né? O porco é um animal que vive lá na lama. É gostosinho depois de pronto, a gente sabe. Então a Bíblia traz essa comparação para justamente mostrar pra gente que não adianta nada a gente cuidar do nosso exterior, a gente botar ouro, a gente se arrumar toda bonitinha, a gente se vestir adequadamente, com modéstia, mas se a gente não for discreta, se a gente não cuidar da nossa comunicação, isso acaba indo por água abaixo, gente, porque a discrição é qualidade de discreto, de quem não quer chamar atenção, característica de quem é recatado, de quem tem pudor, competência de quem sabe diferenciar o certo do errado, sensatez, qualidade de alguém que não espalha os segredos alheios. Como que está sendo as nossas conversas com as nossas amigas, com os nossos familiares? O que a gente tem falado? Não é só o que a gente fala, é com quem a gente fala, sobre o que a gente fala. O autor Jeff Pollard, do livro Deus o Estilista, ele diz o seguinte: a modéstia, tal como a humildade, é o oposto de audácia e arrogância. Procura não atrair a atenção para si mesma, nem se mostrar de maneira inconveniente. E é por isso que a gente precisa estar com o nosso espírito nutrido, porque um dos aspectos do fruto do espírito é a mansidão, é o domínio próprio, que são características que a pessoa que é mais expansiva, mas ela vai precisar. E a pessoa que é mais tímida tem a alegria ali no fruto do espírito. Às vezes as pessoas veem a gente mais tímida, mais quietinha, dá uma impressão que a gente não é tão feliz, né? Dá a impressão que a gente tá triste, que a gente tá chateado. E não, a gente só tá quieto mesmo no nosso canto. E outro ponto que eu queria falar e alertar, vocês que são pais, tios, avós, que tem uma criança perto, né? Cuidado com o que vocês falam pra eles, porque isso eles podem carregar pro resto da vida, né? Ai, bobinha, não sabe se comunicar, não sabe conversar, tão bobinha, tão bichinho do mato, tão antissocial, não conversa, não gosta de gente. Cuidado, cuidado, porque isso marca, isso a pessoa vai levar pro resto da vida e ela assume aquilo ali como sendo uma verdade, que depois para ela trabalhar nisso e falar, não, você não é isso, você pode sim ter autoridade, você pode falar, até a gente quebrar isso é muito difícil. E uma palavra que poderia ser evitada, não ouvi isso dos meus pais, tá, gente? Mas eu tô trazendo aqui pra alertar pra vocês. Aqui em casa já é o contrário. E eu vejo que Deus me deu o Theo justamente pra me ajudar nesse trabalho do meu comportamento e da minha personalidade. Porque o Theo já é aquela criança, né, que gosta de falar com todo mundo, que fica aqui na varanda, se deixar ele fala com todo mundo que passa. E a gente também precisa lapidar isso, porque o mundo hoje, né, é um mundo complicado, não dá pra ficar falando com qualquer pessoa, conversando com qualquer um, então a gente precisa lapidar. Mas ele é totalmente o oposto de mim, né? Ele fala, ontem na igreja ele cantando no maior... Eu fui cantar ontem, tremi, gelei. Então eu vejo que Deus, ele dá aquilo que a gente precisa. Não adianta a gente ficar reclamando, ai, nossa, meu filho é muito agitado, meu filho não para. Porque eu, durante muito tempo, eu fui essa pessoa, eu fui essa mãe. Ai, meu Deus, poxa, por que é tão agitado? Por que não sossega? Por que... Às vezes é pra tratar a gente. É pra gente poder aprender a ter um pouquinho dessa inquietude deles, dessa audácia, né? Dessa intrepidez, dessa coragem. Às vezes é o que nos falta. E Deus vem e faz isso. É o jeito dele de fazer e o jeito dele é perfeito. Então não reclame se a sua criança já é mais quietinha, mais tímida na dela. A gente precisa, né, provocar, estimular para ela poder aprender a se posicionar também diante das outras pessoas. Isso é válido, mas não pode, sabe, essa criança, se ela é mais quietinha, é o jeito dela, vai incentivando, vai encorajando, mas sem rotular, sabe? Esses rótulos, essa criança pode carregar durante muito tempo, para a vida inteira, e é um perigo muito grande, porque depois, para você
arrancar esse rótulo quando ela tiver adulta, já com aquilo ali, não, eu sou bicho do mato mesmo, eu sou antissocial, eu não sei falar, eu sou... É difícil. No dia a dia é difícil, gente. Às vezes meu filho não para falando o dia todo, filho, pelo amor de Deus, fica quietinho, só um pouquinho assim pra mamãe pensar aqui no negócio, pra mamãe concluir o raciocínio, rapidinho, quietinho. É difícil, né? E ao mesmo tempo, os pais que são mais... Tem uma criança mais quietinha, mais tímida, pode ter aí, né? Poxa, por que né, não é mais falante um pouquinho? Deus faz tudo perfeito. Então Ele dá pra gente aquilo que a gente precisa, aquilo que é justamente pra nos moldar, pra nos aperfeiçoar como pessoas. A maternidade, a paternidade, ela vem pra poder nos ajudar a ser seres humanos melhores e nos ajudar nessa caminhada até o céu. E, gente, lá em Provérbios também vai falar o seguinte, Provérbios 31, o provérbio da mulher virtuosa, ele fala no versículo 30 o seguinte: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então, cuidado com a língua. Tá vestida com aquele vestidão até o pé, mas a língua tá lá no chicote. Fala das irmãs que usa a roupa que ela não usa, né? No caso, se ela usa um vestido até o pé, viu? Fulano usando calça? Ou se ela usa... Ai, fulana que não usa calça, que bobagem. Tem uma frase que eu guardei pra nunca mais esquecer. A gente deve falar muito sobre Deus, muito sobre Jesus, pouco sobre nós e nada dos outros. É inevitável, às vezes, né? Em roda de amigos, ai, fulano, tal. Mas cuidado até onde você vai com essa conversa. A gente precisa ter cuidado com aquilo que as pessoas trazem de outras pessoas pra gente. Às vezes a gente tem uma imagem da pessoa de acordo com o que falaram pra gente. Isso é muito perigoso, porque aquela pessoa, às vezes, é essa pessoa que a pessoa te contou pra ela. Tem as suas próprias conclusões. Cuidado com as conversas no serviço, né? Às vezes ali com um amigo de serviço a gente acaba, né? E a gente precisa cortar sem medo do que aquele amigo vai pensar, porque às vezes aquela amizade não é pra gente. E às vezes a gente tá ali levando aquela amizade que não era nem pra estar levando, né? Mas pra não desagradar eu vou alimentar aqui essa piadinha de duplo sentido, vou alimentar aqui essa piadinha com conotação sexual. Cuidado, que nós estejamos vigilantes naquilo que sai da nossa boca. Jesus fala que aquilo que contamina não é aquilo que entra, mas aquilo que sai da nossa boca. Que a gente possa buscar aí todos os aspectos do fruto do Espírito, a paciência, o amor, a mansidão, e que isso possa refletir nas nossas atitudes. Eu sei, gente, que no meio dos nossos amigos, né, a gente acaba, a gente ri alto, a gente conversa, isso é muito bom. Mas quando a gente estiver sob outros olhares, a gente precisa estar demonstrando a mansidão, a humildade de Cristo. E a humildade precisa permear toda a nossa vida, em todos os aspectos. Não adianta eu ser humilde lá na igreja, mas quando eu saio da igreja para fora, no meu serviço eu tenho conversas que não edificam, na minha casa eu trato a minha família só Jesus? Quando eu sou confrontado, quando alguém vem com uma opinião diferente da minha, como que eu respondo a isso? Como que eu reajo a isso? Será que eu já reajo? Não, isso aqui. Ou será que eu paro um pouquinho e ouço aquela pessoa, escuto o que aquela pessoa tem para me dizer, para o ponto de vista dela? Às vezes eu posso estar enganada. Todo mundo se engana, todo mundo erra. Ou às vezes os dois pontos de vista podem coexistir, né? Ela ter aquele ponto de vista por achar uma coisa e eu achar. Então, não é porque eu penso uma coisa que ela tá errada. Às vezes sim, tem coisa que é sim, sim, não, não, né? Tem coisa que é sim, sim, não, não e não tem jeito. Mas ainda assim eu preciso respeitá-la. Eu preciso expor o que eu penso, eu preciso falar, olha, não, realmente você tá errada, mostrar o porquê ela tá errada, mas eu te respeito. Eu não concordo com a sua opinião, mas o meu respeito você tem pela sua pessoa, porque eu te amo em Cristo. Às vezes a gente não tá confrontando a pessoa, mas sim aquele pensamento, aquela ideia. E claro, óbvio, né, gente? Palavra torpe, palavrão. Não preciso nem dizer, né, que isso não combina com a mulher cristã, com o homem cristão. A gente precisa cuidar da nossa boca, tudo que sai da nossa boca precisa ser coisa que edifica as outras pessoas, ainda que a gente não esteja concordando com elas. No nosso dia a dia, aquelas pessoas que de certa forma nos servem, né? Seja numa padaria, seja no mercado, ofereça um sorriso, dê um bom dia, seja educado. Isso não é isso é educação. Trânsito, né? Trânsito, eu ainda não dirijo, mas às vezes no trânsito assim,
né, a gente percebe que o negócio fica mais complicado. Então, respira, bota um louvor lá pra tocar no carro, vai ouvindo, vai adorando. O Espírito Santo vai ali na hora, vai falar assim pra você, não buzina, não precisa buzinar, não precisa reclamar, fica quietinho. Né? Porque às vezes a vontade, né, meter o buzinão pra pessoa ver se dá uma acordada. Essas mínimas coisas do dia a dia a gente vai trabalhando e conseguindo ter uma personalidade mais tranquila, mais equilibrada, né? Eu acho que a palavra é essa, é equilíbrio, é humildade, é moderação. E eu vou fechar o vídeo aqui, gente, deixando Timóteo, segunda epístola de Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então você ser humilde, você ser manso, não é você ser covarde, mas é você entender que existe um Deus acima de você que tem o controle de todas as coisas, da autoridade dele. E ele nos ungiu com poder. E eu acho muito interessante porque para os tímidos a gente tem poder, né? Para que a gente possa se encher desse poder dele. Para os, né, que já são aí mais expansivos, mais extravagantes, ele tem a moderação, também vem para dar o equilíbrio, e o amor vem fechando tudo. Eu acho esse versículo muito bonito, vou até ler de novo, ó. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que você deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Peça a Ele a cada dia. Eu venho pedindo a Deus a cada dia que Ele trabalhe nessa introversão. Eu sou uma pessoa muito introvertida, às vezes vocês me veem aqui falando no vídeo, né? Mas, gente, no vídeo eu tô na minha casa, falando pra um objeto que é a câmera, ainda que eu saiba que pessoas vão ver isso depois lá no YouTube, mas aqui não tem ninguém me olhando, não tem ninguém simultaneamente me dando reações, né? O que é diferente, eu sou da Igreja Assembleia, ontem mesmo ganhei oportunidade. E, gente, é uma coisa assim que a gente não consegue controlar. Na hora que a irmã falou meu nome, a minha mão gela, começa a suar, minha boca fica seca, não consigo falar, começa a tremer. Então não acho que para nós tímidos é mais fácil, né, ter o controle emocional e o controle da nossa fala e dos nossos movimentos, dos nossos gestos, do nosso corpo, porque é complicado também. São dois opostos, né? Os tímidos e os extravagantes, todos eles vão ter coisas a serem lapidadas. O tímido trabalhar um pouquinho mais esse poder que Deus nos deu, e ali os extravagantes trabalhar um pouquinho mais a moderação. Ele vai te ajudar a ser uma cristã, a uma mulher que agrada o coração dele. Ele quer isso, ele quer que você peça essa mudança para ele, então peça. Mas a gente precisa fazer. A gente precisa fazer, porque é no processo que Deus vai curando a gente. Não pense que você vai precisar estar pronta para fazer. Muito tempo eu me enganei com isso. Falava, ai não, ainda não consigo, não vou. Não, é você fazendo um pouquinho. Toda vez que ganho oportunidade, eu já fui dessas que rejeitava a oportunidade. Falava, ai, não precisa, eu tô aqui para ouvir. Amém, obrigado, Jesus. Mas na Igreja Assembleia tem esse costume, né? Então, às vezes, quando me dava, eu falava, não, obrigada, tô bem, obrigada. Mas agora eu tenho percebido a necessidade de aceitar, de ir lá, nem que seja ler um versículo. Primeiro eu li um versículo. Ontem eu já cantei. Às vezes algumas pessoas nem estão entendendo, porque eu fiz parte do Ministério de Louvor durante um tempo, né? E só que cantar ali em conjunto era um pouco mais fácil. Eu ainda tremia, minha boca secava, tudo isso, não muda. Mas era um pouco mais fácil, porque eu não estava muito em evidência. Tinham outras pessoas ali. Agora, quando é só eu com o microfone na mão, gente, Deus está trabalhando nessa pessoa. E ontem eu aceitei, fui lá, cantei um louvor, botei os músicos na prova porque eles não conheciam o hino. Mas é isso, gente, é no processo que a gente é curado, é no processo que Deus trabalha na nossa vida, e eu ainda vou dar testemunho, ainda vou pegar aquele microfone sem tremer, sem a boca secar, e vou falar porque é pra glória dele. Porque se a gente fosse muito eloquente, falar, é de mim, eu que já sei, eu que sou muito eloquente, que sei falar bem, que sei falar bonito, sei cantar bonito. Não é ele na nossa vida que faz isso. Então eu creio que eu ainda vou contar a minha vitória, vou vir aqui contar pra vocês, porque é ele, é tudo pra glória do nome dele. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu amei gravar esse vídeo, foi muito especial pra mim, poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui coisas, né, do coração, do meu coração pro coração de vocês. Então, precisa de moderação? Peça ao Senhor que Ele vai te ajudar. Precisa de um pouco mais de ousadia?
peça ao Senhor que Ele também dá. Eu espero você no próximo, que Deus te abençoe, te traga o esclarecimento, o confronto necessário e peça a Ele, tenha uma vida de intimidade com Ele, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, porque Ele vai te responder. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!